Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindos ao nosso canal da Igreja Tal da Graça, esse nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado está juntamente conosco para mais uma meditação. Hoje a nossa meditação está no livro de Salmos, no capítulo 39. Nós vamos ler do versículo 1 em diante, que diz: Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porei mordaças a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me o meu peito, o coração. Enquanto eu meditava, ateou-se fogo. Então disse eu com a própria língua: Dai-me a colher, Senhor, o meu fim. Aliás, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. E qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade? Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem mais firme que esteja é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra e não se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero. Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão. Estou consumido. Quando castigas o homem com repressões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeça à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro, a tua presença peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Este salmo ele traz uma reflexão maravilhosa para as nossas vidas. Ele é como se ele desse um passo a passo para que cada um de nós pudéssemos entender como funciona todos os mecanismos que tentam de todas as formas nos parar, nos barrar, nos impedir de servir a Deus. No primeiro versículo, quando o salmista ele fala que ele diz com ele mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porei mordaças a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. O que ele está falando? Ele sabe muito bem que entrar em uma discussão, entrar em um debate, entrar em um momento de confronto com uma pessoa insensata, como uma pessoa que não observa, não percebe, não entende o que está acontecendo à sua volta. Pelo contrário, ele acredita que o mal é bom de fato, que os prazeres, as delícias desse mundo é bom demais e que não está aberto a ouvir aquilo que de fato é importante para a sua vida, a entender a vontade de Deus. Ele se torna dessa forma relutante e até mesmo se torna endurecido ao ponto de que todo e qualquer tipo de tentativa de recepção de algo diferente daquilo que ele pensa será inútil. Uma pessoa que tem o endurecimento do coração, geralmente ele não está aberto a um outro pensamento a não ser o dele. Quando o salmista ele diz que ele se emudece não porque ele simplesmente esnoba ou simplesmente desiste daquela pessoa. Ele emudece porque tudo e qualquer
argumento, todo e qualquer questionamento que ele faça sobre a vida dessa pessoa, essa pessoa sempre terá uma resposta, não digo inadequada, mas uma resposta que revela o seu caráter. E tem um outro detalhe importante que está justamente lá em Provérbios 26, versículo 4 e 5, que diz o seguinte: não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, ou seja, segundo ao seu questionamento, ou seja, não devo responder ao insensato com uma resposta bem elaborada, com uma resposta bem preparada, com uma resposta bem qualificada. Por quê? Porque se eu responder a um questionamento, digamos assim, um questionamento, não quero usar a palavra imbecil, mas um questionamento insensato, um questionamento sem uma razão, um questionamento sem uma proposta de resultado positivo. E se eu preparo uma resposta bem elaborada, uma resposta bem preparada para responder essa ignorância que me foi levantada como questionamento, eu estarei me colocando no mesmo nível do insensato. Então o que eu devo fazer? Eu devo responder ao insensato segundo a sua insensatez. Havia um personagem na escolinha do professor Raimundo que se chamava Pedro Pedreira. E o jargão dele é resposta idiota, ou resposta idiota, a tolerância é zero. Por que isso? Por que isso? Para que este ímpio não seja, ou ele não se veja como sábio aos seus próprios olhos. E por quê? Porque se você recebe um questionamento, uma pergunta idiota, né? E aí tem alguns puritanos que dizem, mas não, toda pergunta... Não, nem toda pergunta é digna de uma resposta bem preparada, bem estruturada, correta. Por quê? Porque existem pessoas que fazem questionamentos para justamente provocar, para ridicularizar, para menosprezar, para fazer chacota daquele que responde. E aquele que responde de uma forma bem preparada, bem honesta, ele acaba validando a ignorância daquela pessoa que perguntou. Por esse motivo, quando o salmista ele fala que ele se emudece diante do insensato, ele está querendo dizer, eu prefiro ficar em silêncio, não valorizar a insensatez dele, mas provocar nele uma reflexão acerca de quem ele é de fato. Às vezes o silêncio ele é mais eficaz, ele é mais objetivo do que uma resposta falada. Porque no silêncio vai demonstrar o quão insensato é aquela pessoa. O salmista, ele nos chama, ele nos fala algo importante para nós. E o que é importante aqui? É importante que nós tenhamos a consciência de que somos responsáveis por todos aqueles que estão à nossa volta. E aí você pergunta, até do insensato? Até do insensato. O que eu tenho que fazer é levar ele a se reconhecer, a se ver, a se perceber, a se enxergar. E se enxergando, ele possa entender o quão miserável é a situação em que ele está vivendo. Nós poderíamos continuar a nossa meditação falando um pouco mais sobre este salmo, mas esse salmo vai ser um salmo em que nós iremos meditar ainda mais. Nós damos o início falando um pouco desse salmo a partir do versículo 1, onde nós precisamos saber e entender em que situação eu devo me portar. Com o insensato, silêncio.
Com o insensato que questiona, resposta no mesmo nível. Se ele faz uma pergunta insensata, a resposta deve ser da mesma forma. E por quê? Para forçá-lo a perceber o quão errado, o quão distante, o quão insensato ele é. Que possamos entender o princípio básico da sabedoria. E qual é o princípio básico da sabedoria? O discernimento, o entendimento e, acima de tudo, a compreensão de cada momento. Que Deus possa nos abençoar e que Ele possa nos fortalecer e nos dar mais sabedoria, entendimento e discernimento para vivermos nesse mundo insensato. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.